Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vão? Eu sou Robson Esquiavo, bicudo, falando aqui. Bom, vamos falar do meu tema, né? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez ao convite para participar do terceiro Com Recrê, este grande evento online e que vai apresentar para vocês tantos temas bacanas aí para vocês que atuam na área. Então, espero que o meu tema também seja tão interessante para vocês quanto os demais, ok? Vamos lá, o meu tema então, atividades lúdicas do lazer aos eventos corporativos, pessoal. Bom, já fica aqui o meu contato, né, no Instagram, @profbicudo, quem quiser me adicionar, fique à vontade, estarei ali às ordens para a gente manter contato, o que é muito bacana. Para falar do meu tema, então, meninos e meninas, senhoras e senhores, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho de uma forma bastante resumida como se divide o tempo total da vida dos indivíduos, né? Esse tempo total ele é dividido de uma forma muito simplificada em tempo de trabalho, tempo das necessidades básicas vitais e tempo livre. E a gente sabe que, conceitualmente, quando a gente se fala do lazer, o lazer ele está dentro do tempo livre, né? Ele está dentro do tempo livre e é assim que a gente tem que entender. Legal, mas quando eu falo das atividades lúdicas em eventos corporativos, eu particularmente eu tenho aqui uma colocação que às vezes aí é conflitante em alguns discursos conceituais, mas eu gosto de pensar assim, que a atividade lúdica é instrumento de trabalho. Ela pode ser utilizada por nós, recreadores, para que a gente utilize essas atividades no tempo livre dos nossos convidados, dos nossos clientes. Ótimo, e aí eu estou imaginando que esse pessoal, eles estão no seu tempo livre e vão participar das atividades lúdicas buscando o seu lazer. Ali eles não têm compromisso algum. Agora, quando eu falo das atividades lúdicas utilizadas em eventos corporativos, eu preciso imaginar um pouquinho melhor e refletir um pouquinho melhor sobre esta situação, tudo bem? Por quê? A partir do momento que o indivíduo que está num evento corporativo, participando de uma atividade com caráter lúdico, mas onde ele tem o compromisso de estar ali, porque é uma atividade que vai ser utilizada de alguma forma para discussões de treinamento empresarial, de alguns objetivos que são relacionados ao ambiente de trabalho, aí provavelmente deixou de ser lazer, né? Existe um compromisso de estar ali, nem sempre ele está simplesmente porque ele quer, ok? Mas há outros casos também, eventualmente nós somos contratados por empresas para montarmos programas recreativos, por exemplo, num dia comemorativo, próximo ao Dia das Crianças, uma festa de funcionários, e lá os indivíduos eles participaram das nossas atividades, se eles quiserem ou não. Aí sim nós estamos falando de lazer novamente, apesar de estarmos prestando serviço para uma empresa. Ok? Vamos lá então. Ok, pessoal. As atividades lúdicas, então, senhoras e senhores, como eu disse para vocês, neste caso, elas fazem uma dupla função. Que dupla função? Na função que ela é mais conhecida, e foi onde eu comecei a minha carreira, né? Trabalhando na hotelaria, então, nós utilizávamos as atividades lúdicas lá no tempo livre dos nossos hóspedes, e eles participavam se eles quisessem. Obviamente, demandava o quê? Que nós da equipe de recreação e lazer, nós montássemos uma programação que fosse atrativa, que fosse interessante, e não só montar, divulgar, convidar, para que as pessoas se motivassem a participar dessas atividades e se divertirem aí num contexto totalmente do lazer, mas sem a obrigatoriedade. E dentro do hotel também, eu notei que nós tínhamos um tipo de cliente que eram os clientes corporativos. As empresas que iam para as reuniões no hotel, que se reuniam no hotel, e nessas reuniões, eventualmente, eles tinham ou participavam de algumas atividades com caráter lúdico, porém não só para o entretenimento. Através dessas atividades, como eu disse anteriormente, ia-se discutir alguns assuntos relacionados ao ambiente de trabalho. Iria-se criar uma experiência vivencial de aspectos importantes relacionados ao ambiente de trabalho, aos recursos humanos dentro desse ambiente de trabalho. Legal? Então, eu falo que sempre a atividade lúdica ela faz uma dupla função. Ela pode sim ser utilizada por nós profissionais para aquele indivíduo que está no tempo livre, e aí a gente está falando de lazer,
mas ela também pode ser utilizada dentro do tempo de trabalho, quando as pessoas estão em reunião de trabalho e elas têm no cronograma delas a participação numa atividade com caráter lúdico, mas com objetivos muito específicos, ok? Notem que, quando eu estou falando de tempo livre, a diversão, e aqui fazendo uma adaptação dos 3Ds, né, do lazer, de acordo com Geoffrey de Mazidier, a diversão, descanso e desenvolvimento, notem que no tempo livre, obrigatoriamente, a gente está com um grande foco na diversão. No descanso, se eu for pensar no descanso das atividades rotineiras, daquelas obrigações que eu tenho cotidianamente, por exemplo, no tempo de trabalho. E o desenvolvimento, ele pode ocorrer? Pode sim, mesmo que seja um desenvolvimento do ponto de vista social, de integração das pessoas, desses participantes nas atividades. É o mínimo, ok? Note que quando eu utilizo a atividade lúdica dentro do tempo de trabalho, aí espera-se que seja divertido, mas acima de tudo que haja algum tipo de desenvolvimento. Como eu disse, lá a gente vai desenvolver ou discutir algumas competências necessárias ao ambiente de trabalho. Ok? Legal? Passando por aqui, então, bom, quais são os nossos mercados possíveis, né, recreadores? A gente pode trabalhar em festa infantil, em acampamentos, em educação física escolar, para aqueles que são formados em educação física, em navios de cruzeiro, em clubes, em condomínios, mas também eu não posso deixar de falar dos hotéis de lazer, dos eventos de lazer, dos eventos de negócio e também para aqueles que atuam e que são profissionais de educação física, que aqueles que atuam em programas de ginástica laboral. Ok? Legal. Em hotéis de lazer, é muito comum a gente utilizar a atividade lúdica como instrumento no quê? Exatamente na busca de possibilitar situações de lazer e entretenimento para os nossos hóspedes. Já nos eventos de lazer, eu preciso entender um pouquinho melhor isso. É um evento totalmente de lazer para uma empresa, uma festa, uma comemoração, ou é um evento de negócio daquela empresa? E é aí que eu quero discutir com vocês como uma possibilidade de atuação profissional. Óbvio, gente, que a maioria de nós o que acontece? Nós ingressamos na recreação trabalhando com as atividades lúdicas voltadas para o lazer, para o entretenimento. Porém, muitos de nós têm a oportunidade de migrar para a utilização das atividades lúdicas, por exemplo, no momento do tempo de trabalho dos indivíduos, lá nos eventos corporativos. É isso que a gente vai discutir. Então, os nossos mercados possíveis aí transitando, né? Dos eventos de lazer para os eventos de negócio, eventualmente, se for um profissional de educação física, até colocar isso no pacote de ginástica laboral. E aí, eu penso enquanto empresário, enquanto dono do negócio. Eu posso criar um mix de produtos ou serviços, no nosso caso, né? Que é uma variedade de itens que a minha empresa vai disponibilizar para o mercado para atingir diferentes clientes ou dominar uma fatia maior num determinado segmento. Ou mais, eu diria que às vezes eu posso oferecer para o mesmo cliente o que um mix de produtos totalmente diferenciados. De repente, eu vou fazer um evento de lazer para uma empresa e, a partir deste evento de lazer, eu me aproximo desta empresa e digo, sou um profissional de educação física e também trabalho com ginástica laboral. Eu posso alavancar outros serviços, outras ofertas. Ou eu vou fazer um evento de lazer e daí eu viro e, a partir do evento de lazer, eu falo, olha, a gente trabalha com entretenimento, mas também nós utilizamos as atividades lúdicas em eventos de treinamento, em eventos de treinamento de experiências, né? Onde o pessoal, através da vivência experiencial, vai participar dessa atividade lúdica para depois nós discutirmos assuntos relevantes para o ambiente de trabalho, ok? Ou diferente. Eu posso ser um profissional de educação física, trabalhar com ginástica laboral e alavancar uma oportunidade de oferecer os meus serviços num evento de lazer. Ou eu posso trabalhar com ginástica laboral também, oferecer aí os meus serviços num evento de negócio, num evento corporativo voltado para o treinamento. Ou eu também posso fazer o caminho totalmente oposto, através da participação ou da prestação de serviços num evento de negócios, também oferecer os meus serviços
para os eventos de lazer e para a ginástica laboral. Percebe que eu estou tentando dominar vários nichos dentro do mercado aí que me dá uma série de possibilidades a partir do momento que eu tenho contato com as empresas oferecendo algum tipo de serviço. Se eu tiver outros, eu posso também oferecê-los aí para ampliar os meus ganhos, para ampliar os meus negócios, ok? Legal. Os meus primeiros contatos, particularmente com eventos corporativos, gente, eles aconteceram lá em 1990 a 92, quando eu comecei a trabalhar no Hotel Estância Barra Bonita, né? E eu me lembro dessa empresa, Marcim, e foi a primeira empresa que eu me lembro, que eu me recordo na minha mente, que o dono da empresa, um belo dia, chegou para o meu chefe e falou: olha, eu gostaria que vocês entrassem todos os dias no início das nossas reuniões e após os coffee breaks para fazer uma atividade lúdica, divertida, porque eu quero que os meus participantes, os meus convidados, eles estejam ali acordados, despertados, ok? Olha só o que esse cara imaginava. Exatamente, como ele ia ter um conteúdo muito pesado de reunião de negócio, ele queria que a gente entrasse de tempos em tempos para deixar o pessoal bacana, para despertar, para dar uma oxigenada no cérebro, para prepará-los para o ambiente de trabalho. De uma certa forma, isso se aproxima um pouquinho do conceito de ginástica laboral, também de alguma forma, por alguns caminhos, mas era isso, é deixar o pessoal mais preparado para absorver um monte de conteúdos durante a reunião. Depois, quando eu estive no Vila Roça, de 95 a 97, aconteceu novamente. Eu me lembro muito bem, numa reunião de trabalho da equipe que iria inaugurar o Hotel Transamérica aqui em São Paulo, lá na Alameda Santos. E um belo dia, os consultores que estavam promovendo essa reunião de trabalho, ou organizando essa reunião de trabalho, me chamaram e falaram: poxa, Bicudo, você não pode criar uma atividade lúdica, que a gente quer algumas coisas de trabalho em equipe, de integração, de comunicação. Gente, eu não tinha muita experiência nessa época, mas como sempre topetudo que fui, né, e sempre foi uma característica minha, surgiu um desafio, eu primeiro assumi, depois eu corri atrás do prejuízo, nem sempre a gente está totalmente preparado. Eu falei: ok, eu vou montar uma atividade para vocês. E a gente propôs uma atividade, fez a atividade, e esses consultores fizeram um debriefing em cima dela, e foi muito legal. Depois veio a equipe toda do hotel para um dia no Vila Roça também, para uma reunião de trabalho, e eles pediram uma nova atividade agora para toda a equipe que ia inaugurar o Hotel Transamérica, e a gente acabou promovendo uma outra atividade com essas características também, e que os consultores de RH acabaram fazendo o debriefing depois. Comecei a pensar: nossa, que interessante este mercado, né, gente? E daí, quando voltei para o Barra Bonita, eu tive contato com empresas como, por exemplo, a Eagles Flight, assim como tinha uma empresa lá atrás que eu tinha comentado com vocês também, ou, na verdade, acho que eu deixei de comentar, mas uma empresa chamada Jeansmore, que tinha uma proposta chamada TEAL, Treinamento Experimental ao Ar Livre, coisas que já aconteciam lá com os americanos, e eles trouxeram esse tipo de produto aqui para o Brasil e também estavam aplicando para as empresas brasileiras. Tanto a Jeansmore, que era do TEAL, como a Eagles Flight, é interessante. Eles tinham atividades outdoor, muitas delas, às vezes algumas indoor, e a partir dessas atividades, consultores de RH, consultores da área de administração, de treinamento e desenvolvimento, juntamente com a equipe, muitas vezes de recreadores, atores, profissionais de esportes radicais, eles aplicavam a atividade e depois faziam um debriefing para fazer as devidas amarrações para contextualizar a vivência, né, da atividade lúdica e o que esta vivência poderia trazer de ensinamentos aí ou de discussões importantes para o dia a dia no ambiente de trabalho. E isso é muito legal. E se você olhar no mercado hoje, no mercado de eventos corporativos particularmente, tem muitas empresas que oferecem atividades com caráter lúdico, mas que de alguma forma consigam fazer esta conexão com comportamentos das pessoas na atividade, que a gente faça um paralelo com o comportamento dessas mesmas pessoas ou de temas importantes para o ambiente de trabalho. Aí, quando eu me desliguei da hotelaria, óbvio, depois de tantos anos morando dentro de hotel,
algumas produtoras de eventos me conheceram a entrar em contato comigo para fazer alguns eventos corporativos. Foi aí, já morando em São Paulo, em 2002, que eu tive o convite para fazer um evento grandioso que era a Páscoa Lacta. E a gente foi com uma equipe de recreadores nessa época, com uma proposta desafiadora. Confesso para vocês que o cliente, quando eu disse na reunião que eu era recreador, ele torceu o nariz, né? Desconfiando um pouquinho se nós teríamos a seriedade e a competência suficiente para atender as necessidades daquele evento. E a gente fez esse primeiro evento. Eu lembro que eu fui extremamente duro com a minha equipe, que eu queria que nós levássemos, sim, essa coisa de nós recreadores, do bom humor, de estar sempre disponível, do alto astral, do bom atendimento, desta agilidade, desta sagacidade, muitas vezes, mas atrelado à responsabilidade muito grande, né? Não que trabalhar com um entretenimento puro não é de responsabilidade, também considero uma grande responsabilidade, mas no evento corporativo os clientes acabam cobrando da gente bastante fortemente aí resultados, né, da nossa atuação naquilo que vai atender ao evento. E a gente conseguiu quebrar um paradigma na cabeça das pessoas que desconfiavam do nosso trabalho e fazer um trabalho belíssimo. Isso perdurou por pelo menos 10 anos aí fazendo os eventos de Páscoa, né? Aí, em 2003, olha só, sou profissional de educação física, alguém me apresentou, né, viu, na verdade, o meu trabalho num congresso de educação física. Essa pessoa trabalhava com ginástica laboral e ela falou: Bicudo, dá samba colocar atividades lúdicas dentro de programas de ginástica laboral. A gente fez uma parceria, eu tentei passar um pouco do meu know-how das atividades lúdicas para a empresa dele de ginástica laboral. Em contrapartida, eu aprendi muito sobre ginástica laboral com ele também, e aí comecei a prestar serviço numa empresa chamada Omint, que eu estou até hoje. Já se vão aí quase 20 anos, né, de prestação de serviço de ginástica laboral e outros serviços que foram desdobrando disso, academia empresarial, eventos festivos de Dia das Crianças, de festas de funcionários, de MC, acompanhar a corrida. Olha só quanta coisa acabou aparecendo ou quantas oportunidades surgiram a partir, neste momento da ginástica laboral, onde eu também utilizei as atividades lúdicas, né? Interessante, né? Legal, este trabalho a gente desenvolve nessa empresa chamada Omint há quase 20 anos. Então, senhoras e senhores, a atuação das atividades lúdicas no meio corporativo é óbvio que ela demanda que a gente tenha uma experiência anterior da utilização das atividades lúdicas no entretenimento. A gente precisa pegar essa tarimba, lidar com diversas faixas etárias, entender como a gente vai lidar com essas faixas etárias ou como a gente lida, né, com a motivação dessas pessoas para eles se divertirem, participarem das nossas atividades, como a gente operacionaliza essas atividades, como a gente cria, como a gente monta o material, prepara o material para executar a atividade. Mas no mundo corporativo, só falar que a atividade é legal não basta. A gente vai ter que convencer que isso vai trazer algum tipo de benefício para as discussões do ambiente de trabalho, se for um evento de negócios voltado para algum tipo de negócio, para discussões relacionadas ao ambiente de trabalho. Então, senhoras e senhores, obviamente que nesse momento exigiu de mim, de muita gente que foi para essa área, novos conhecimentos. A gente foi estudar marketing, a gente foi estudar administração, a gente foi estudar recursos humanos. Eu, particularmente, eu fui estudar um pouquinho, eu me formei em administração de recursos humanos exatamente para conversar de igual para igual quando eu ia trabalhar nos eventos corporativos ou nos programas de qualidade de vida dentro da empresa por conta da ginástica laboral, não importa. Mas isso me deu um estofo maior para conversar de igual para igual com os profissionais que nos contratam, certo? Ok. Então, nos eventos empresariais, essas atividades lúdicas, elas, muito mais do que trabalhar os aspectos físicos, elas procuram buscar discussões relacionadas aos aspectos comportamentais, aos aspectos cognitivos. E aí, dos aspectos comportamentais, eu posso falar coisas como integração entre os colaboradores, uma melhor comunicação, espírito de equipe, a interação entre as pessoas, setores e áreas, a promoção dos feedbacks, do quanto o feedback é importante,
dos aspectos cognitivos, através de uma atividade lúdica, eu posso levar conhecimento de novos produtos, fixar normas e condutas que são pertinentes à empresa, fortalecer conceitos, marcas, reforçar metas e objetivos. Tudo isso pode ser trabalhado utilizando uma atividade lúdica como pano de fundo. E isso é bem legal do ponto de vista motivacional, isso é diferente, e isso também tem o caráter de, muitas vezes, ser divertido para os participantes, o que aí vai ao encontro também da motivação desses participantes. Legal? Então, senhoras e senhores, obviamente que para entrar nesse mundo, a gente precisou quebrar alguns paradigmas, né? Como o pessoal da recreação, que é do entretenimento, né? De repente vai para esse ambiente de trabalho, utilizar a atividade lúdica voltada para o treinamento, voltada para o negócio do cara, de uma empresa, de uma multinacional. Opa, tem que se quebrar o paradigma mesmo, porque há desafios. Desafios como? Como eu vou levar a ludicidade, que na cabeça de todo mundo, no senso comum, ela está ligada ao lazer, para o ambiente de trabalho. 2, o ambiente, muitas vezes, que a gente tem disponível para trabalhar. Às vezes, as nossas atividades elas são feitas dentro de plenária, né? Com todo mundo com uma indumentária que não é, eventualmente, a mais adequada. Tem gente de saia, de salto, tem gente de terno e gravata, sapato, depende, né? Às vezes, o tempo que nos é disponibilizado para desenvolver uma atividade também pode ser curto, mas depois eu tenho algumas metas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e eu tenho que fazer as coisas acontecerem de uma forma bacana também no tempo que me foi disponibilizado. E a mudança de comportamentos profissionais, né, gente? Porque nós mesmos, nós, os profissionais de recreação, muitas vezes a gente tem dificuldade em migrar deste universo do entretenimento, do lazer, e para a utilização da atividade lúdica no ambiente de trabalho. Lembra? A gente precisa mudar um pouquinho o mindset, adquirir novos conhecimentos para chegar lá e fazer a coisa bonitinha para que o nosso trabalho seja reconhecido como produtivo. E a profissionalização nossa, né? Obviamente que isso também é uma oportunidade, né? Apesar de ser um desafio, vai pressionar a gente para que a gente se torne muito mais profissionais, né? Para atuar nessa área. E todo desafio gera oportunidade também, né, meninos e meninas? Oferecer uma atividade lúdica no evento empresarial pode ser um diferencial, pode trazer uma melhoria de clima, né, do clima naquele ambiente de treinamento, onde só se está falando de trabalho. A gente vai continuar falando de trabalho, mas de uma forma mais leve, mais sutil. Vai promover a integração entre os participantes, ou pelo menos viabilizar que as pessoas tenham contatos ali dentro da participação das atividades. Obviamente que isso vai ampliar o nosso mercado de atuação profissional e também é uma grande oportunidade para a gente ampliar o nosso conhecimento, mesmo que seja por pressão, porque às vezes a gente aceita um trabalho e aí a gente tem que correr atrás para estudar, para se capacitar, para dar conta daquele trabalho e ser reconhecido, né, como empresa, como algo ou como um trabalho produtivo, né? Legal. O que a gente tenta levar, então, através das atividades lúdicas, é uma experiência, é uma experiência. Com frequência, a gente observa que existem profissionais de treinamento e desenvolvimento de grandes empresas buscando novas metodologias para a construção de programas de capacitação das suas equipes de trabalho. Então, a partir disso, gente, óbvio que surgem oportunidades. Então, frente a essa realidade do modelo tradicional de treinamento, que é centrado em aulas expositivas, em palestras e por aí vai, a gente pode falar ou oferecer um trabalho que é mais dinâmico, que é mais ágil, que é mais criativo, para essas organizações, para essas equipes de trabalho, através de técnicas das mais diversificadas, né? Para que ainda se alcance aí os objetivos daquele treinamento que será oferecido. E aqui tem alguns cases que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Aqui é uma atividade do barco, é um barco de papelão, gente. É papelão, fita crepe, tesoura, estilete, e daí, para impermeabilizar esse barco, uma lona plástica, e o projeto se transforma isso. E olha que bacana, quando eu vejo esses barcos que são navegáveis, né? E vejo uma foto como essa, por exemplo, a partir de uma foto dessa, nossa, dá para discutir um monte de coisa dentro de uma reunião de trabalho.
Dá para falar em excelência, né, na execução das suas ações cotidianas, dos seus trabalhos cotidianos. Por exemplo, a equipe da frente, com certeza, teve excelência na execução. A equipe de trás, o quê? Não foi tão excelente assim na execução. E olha como que o barco está navegando, né? A gente quer equipes de trabalho de alto rendimento. Ou dá para fazer o seguinte, as equipes montam os barcos e, num determinado momento, eu falo, então vocês são todos do mesmo time, né? Quando a gente fala com todo mundo. E o pessoal, sim, somos da mesma empresa, do mesmo time. Daí fala, bom, então você confia nos seus colegas e nos seus pares de outras áreas, de outros setores de trabalho? Sim, confiamos. Então, maravilha. Então, troca o barco. Aí os caras, não, como assim vai trocar o barco? Sim, troca o barco. Você não confia no trabalho do seu colega, dos outros setores, né? Então, se você confia, troca o barco. Isso serve também para demonstrar que a entrega da tua área, do teu setor, é extremamente importante, porque ela impacta diretamente de forma positiva ou negativa na área do outro. Então, discussões aparecem aí aos borbotões. Discussões mil a partir de uma vivência, uma atividade como essa, né? Sem falar a construção, o trabalho em equipe, a organização de material, gerenciamento de insumos e tudo mais. Aqui alguns trabalhos onde nós trabalhamos com as atividades lúdicas. Ia ter uma palestra do Oscar, o evento era um evento que tinha como pano de fundo o basquete da NBA, e antes do Oscar eu entrei para fazer uma atividade tipo um warm-up, e obviamente que eu customizei esse warm-up para ficar divertido. Depois tem Páscoa Lacta. Quando também o filme Tropa de Elite bombou, a gente começou a fazer algumas atividades com essa cara de Tropa de Elite, em campo, total, então tinha a roupinha aí adequada. Aqui, um grande evento de uma empresa, mas é um evento comemorativo, era mais de animação mesmo, que foi a festa do Jeremias na Ilha Axe, que foi uma campanha para encerrar na verdade, um evento para encerrar uma campanha de promocional de Axe, que era aquele desodorante, né? E foi muito bacana. Muitos eventos onde a gente vai cuidar, sim, das atividades de lazer e entretenimento, organizar aí os torneios de futebol, os torneios de vôlei, as clínicas. Aqui embaixo, um evento onde eu trabalhei também, e antes eu entrava para fazer uma atividade de warm-up, depois o palestrante era o cara do BOP, que era o Paulo Storani, né? Então, muito bacana. E aqui, eu acho que o maior evento que eu fiz, assim, ou que pelo menos eu tive que assumir para trabalhar com as pessoas, onde durante inicialmente 20 minutos eu era responsável para fazer a animação desta plateia aí, deste palco que vocês estão vendo. A gente teve a oportunidade, inclusive, de levar 100 alunos da faculdade que eu ministro aula na FMU, né, para participar e trabalhar nesse evento também. E juro por Deus, quando você vai assumir um palco desse com tudo isso, dá medo, dá medo. Mas a partir do momento que você fez as melhores escolhas, a partir da sua expertise, daquilo que você domina, começou a propor as atividades e as pessoas começam a participar das atividades com você, na hora que você está com o público na mão, daí você fala, poxa, agora não me tira mais daqui, né? Porque Clóvis de Barros Filho já fala, né, que felicidade é um instante de vida que a gente quer que nunca termine. Eu diria que depois que eu comecei as atividades, que estava muito bacana, que eu estava muito feliz, eu não queria mais sair daí, e não é que deu certo. Por algum motivo, a parte solene do evento ia atrasar um pouquinho e falaram para mim, Bicudo, era 20, mas toca aí. Eu acho que eu toquei uns 40 minutos de atividade aí com o pessoal e foi muito bacana, muito divertido. Aqui também a oportunidade de levar os alunos da faculdade para outros eventos, né? Para a feira do estudante, para a festa junina da Editora Abril. Então, aí nós íamos com o nosso trabalho, atendendo o cliente corporativo, mas voltado para o entretenimento mesmo, assim como o Dia da Felicidade, da Unilever, que foi no Parque do Ibirapuera, e embaixo a foto dos alunos lá naquele evento da passagem da tocha olímpica. Nossa, falei rápido, senhoras e senhores. Aqui fica um link que é de um vídeo que mostra um pouquinho do meu trabalho também. Se vocês quiserem entrar nesse link para assistir o vídeo, acho que é bacana, um videozinho rapidinho, mostra um pouquinho da nossa atuação em diversos eventos corporativos, né? Com diversos tipos de atividade também. Se você não copiou o link, você pode fazer o seguinte, coloca lá, professor Robson Schiavo Bicudo, e dá um buscar no YouTube, provavelmente esse vídeo vai aparecer em algum momento para vocês. Ufa! Falei rápido, né?
Senhoras e senhores, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de participar do Com Recrê. Espero que esse tema, para quem não conhece essa atuação com as atividades lúdicas em eventos corporativos, de repente colocar uma pulguinha atrás da tua orelha aí, para que você pense nisso com carinho, porque é uma possibilidade. E tem um aspecto que eu não falei ainda, que é no aspecto financeiro, né? Quando a gente sai do entretenimento, dos trabalhos com o entretenimento que a gente normalmente conhece, como recreador de lazer em hotéis, em acampamentos, né? E que a gente migra para o mundo corporativo, a gente consegue, obviamente, desde que as nossas atividades elas sejam pautadas naqueles conceitos que eu falei anteriormente para vocês e que a gente cria essa credibilidade, a gente consegue até cobrar um ticket médio muito mais alto também e capitalizar mais com isso. Legal? Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Gente, está aqui meus contatos, meu e-mail pessoal, Facebook também estou, Robson Schiavo, e meu Instagram, @profbicudo. Legal? Me adiciona lá. Gente, mais uma vez, um beijão para vocês. Muito obrigado e aproveitem o terceiro Com Recrê, que está muito legal. Beijão, tchau, tchau.